Boa tarde a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindicom Rio. Hoje nossa conversa online será com o especialista, mestre em ciências contábeis, professor e autor de livros, senhor Paulo Henrique Pérez, que vai abordar o tema reforma tributária. E para dar as boas-vindas, convido a presidente, senhora Diva Maria de Oliveira Gesualdi, do Sindicom Rio, para dar as boas-vindas. Boa tarde a todos. Pedro, boa tarde. Muito obrigada por nos atender e estar conosco nesse assunto palpitante e efervescente. E acredito que nós vamos ter aí boas informações e que nos despertará, com certeza, vontade de continuar assistindo outras apresentações. Obrigada mais uma vez e passo a palavra para você para podermos aproveitar bastante as suas orientações e informações. Valeu. Obrigado, querida presidente Diva. Obrigado, Evelyn, aí pelo convite, né? A gente vem se falando aí há coisa de um mês, mais ou menos. Conseguimos finalmente fazer o evento. Estava tão preocupado, a gente tinha marcado para a semana passada, aí ajustamos a data. Para mim, presidente Diva, é uma honra. Sempre que a presidente precisar, que você precisar, você sabe que pode contar comigo em qualquer momento, a qualquer hora, onde você quiser, tá? Conta sempre comigo. Eu sou um admirador do seu trabalho, de tudo que você fez. Você é uma referência para toda a contabilidade do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, vamos conversar um pouco aqui sobre a reforma tributária, né? A gente tem uma audiência qualificadíssima aqui, ó, muita gente boa. Alguns eu conheço, outros assim, pelo nome eu não estou lembrando, mas alguns eu conheço pelo nome aqui, né? Muito feliz de ver alguns amigos de muito tempo, outros que eu conheço há menos tempo, né? Mas fiquem à vontade para participar, para interagir, para debater. Sei que muitos de vocês estão acompanhando os detalhes da reforma tributária. Uma hora, que é o tempo que a gente programou mais ou menos para fazer essa conversa, embora seja um tempo expressivo e importante, não é um tempo que permita fazer um debate completo de toda a reforma tributária. Aliás, nem se tivéssemos começado esse debate às 8 da manhã, estivéssemos até agora fazendo ele, teríamos possibilidade de esgotar todo o conteúdo, porque tem muita coisa para a gente trabalhar. Eu dividi aqui a apresentação em 5 partes, né, para a gente tentar trazer o que tem de mais importante, falar dos pilares dessa reforma, lembrando sempre que, como eu escrevo no título, é apenas a primeira parte de um longo processo de transformação, de modernização do nosso sistema tributário, que a gente espera que realmente seja modernizado, né? Então, nós vamos conversar sobre os pilares dessa reforma do consumo, o ponto central da primeira parte, o que cerne ali da reforma que já foi aprovada, já está no nosso ordenamento jurídico, né? É sempre importante reforçar isso. Vamos conversar sobre a alíquota, qual vai ser a alíquota desse novo IVA dual brasileiro. Eu tenho visto muita controvérsia nesse sentido. Vamos falar do Simples Nacional, né? Como vai ficar o Simples, que é uma preocupação enorme, já que o Simples hoje no Brasil, eu diria que de cada 5 CNPJs, 5 empresas, eu não estou contando o MEI não, tá? O MEI está separado. De cada 5, você tem praticamente 4 empresas tributadas pelo Simples, ME ou EPP, então é um número expressivo. Como é que vai ficar esse tipo de empresa na reforma? E, por fim, falar um pouquinho sobre o processo para avaliar aumento, redução na carga tributária das empresas e como o profissional de contabilidade é importante, né? Porque aqui a gente está na casa do contador, né? O sindicato dos profissionais de contabilidade do município do Rio de Janeiro, então é muito importante a gente refletir sobre a nossa categoria, a nossa participação nesse processo de reforma tributária também. Deve ter coisa de 21, 22 slides aqui, a gente vai conversando, batendo papo. Fiquem à vontade para interagir a hora que desejarem, a hora que quiserem, tá? Primeiro vamos falar dos pilares dessa reforma sobre o consumo. Eu gosto de analisar a reforma, é uma reforma só, né? Mas, na verdade, são 3 reformas integradas em uma só, né? Tem a reforma tributária para as empresas, que talvez seja a principal, né? O principal motivo de se fazer a reforma tributária foi melhorar o ambiente de negócios, né? Tornar o Brasil um lugar atraente para se empreender. Tanto quem está aqui dentro e quer empreender e acaba desistindo por diversos motivos. Um deles é a confusão tributária que temos aqui, como para investidores estrangeiros, internacionais, que acabam deixando de vir para cá
por conta das informações que tem acerca do nosso sistema tributário, dentre outros problemas. Não é só o sistema tributário que é o único problema que temos. Mas o principal objetivo é esse. É importante também refletir rapidamente que esse objetivo fala com a nossa categoria, fala principalmente com duas profissões, com o contador e com o profissional da área jurídica, o profissional de contabilidade e o profissional jurídico. Porque a ideia principal desse primeiro tópico aqui é reduzir o custo de conformidade. Ai, ai, ai. O que é custo de conformidade? É o custo com a contabilidade. Né? Uma empresa de grande porte tem 74 pessoas trabalhando na contabilidade, a outra tem 35, a outra tem 18. Quer reduzir isso. Quer reduzir quantidade, quer reduzir custo, quer reduzir. E qual é o outro custo que as empresas pretendem ver reduzido ao final desse processo de reforma tributária? O custo com a discussão judicial, né? Os litígios, que muitas vezes até trazem benefício, a empresa consegue recuperar alguma coisa, mas o custo de processo, vamos resumir, com contador e advogado, né? Usar um termo que a gente vê muito no mercado. Agora, então a reforma vai ser ruim para essas duas profissões? Não, a reforma ela é uma oportunidade, talvez única, né, importantíssima para as duas categorias, elas se readequarem, se reposicionarem, né? Hoje, infelizmente, a gente ainda tem muito profissional qualificado que hoje dedica um tempo enorme do seu dia a dia para simplesmente ser quase que um funcionário público sem vínculo com o governo ou com os governos, né? Quer dizer, apenas cumprindo ali o envio de obrigações acessórias, o atendimento às fiscalizações, sejam elas municipais, estaduais ou a federal. Então, a ideia é que realmente a qualidade a atividade profissional de contabilidade seja feita com maior qualidade. Eu acredito fielmente nisso. Acho que é um processo longo, a reforma não é curta. A gente vai conversar sobre o período, né, pré, a transição e depois o pós, mas num médio e longo prazo, eu acredito que a profissão vai ter uma mudança representativa importante para todos nós. A reforma também ela tem a importância dela para o cidadão, é muito importante, né? E nós, como representantes da sociedade brasileira em relação à informação contábil, à transparência, temos um papel fundamental nisso, que é o quê? Tá aqui até a brincadeira aqui, né? Exige a nota fiscal. Eu quero meu Brasil por dentro. Essa coisa de isso aqui está por fora, isso aqui não entra. Eu acompanhei bastante essa discussão do PIX, da e-financeira a fiscalização com maior intensidade por parte da Receita Federal, e o que mais me preocupou ali foi quase que uma apologia à necessidade que o brasileiro tem de ter sempre alguma coisinha por fora ali, né? Porque não dá. Eu vi um caso, não, uma pessoa me consultou, né? Um pedreiro que tinha uma renda na faixa de R$ 7.000, segundo ele, claro, e ele me falou o seguinte: sabe por que a minha renda é toda por fora? Porque me falaram, olha só, me falaram, e eu não entendo, não tenho o termo que ele usou, não tenho estudo, não sei nem escrever direito, nem fazer conta. Me disseram que se eu fosse formalizar a minha renda, quer dizer, o termo que eu usei para ele formalizar, receber tudo dentro ele falou, eu ia pagar 27,5. Eu não sei quanto é que dá isso, perguntei ao meu sobrinho, ele falou que ia dar mais ou menos R$ 1.700. Gente, olha o nível de informação que chega para a pessoa, ele não tem culpa. Ele não recebeu a informação correta e, lógico, aí também não procurou, acreditou naquilo ali. Também você, às vezes, você faz, desculpa, ele sabe que não é isso, mas R$ 1.700. Por quê? Falaram para ele que ele estaria na faixa de 27,5. Tu ganha mais que 4.600, tu está em 27,5. Então vai pagar 27,5 sobre tua renda. Pelo amor, vocês sabem, melhor do que eu, que isso não é verdade. E segundo, ele nem tabela progressiva precisaria seguir. Eu expliquei a ele, você pode abrir o MEI, a maior parte da tua renda você vai receber no MEI, e um pedaço menor você recebe direto na pessoa física. Vais pagar R$ 80 no máximo por mês ali, que é a parcela do MEI, vai ter alguma cobertura previdenciária mínima e vai tocar a tua vida, vai estar com a tua renda formalizada. Então, é importante que nós orientemos nossos clientes, nossos amigos, pessoas próximas, todos que a gente puder, em relação à transparência, que se coloque
o PIB que está no subterrâneo hoje da economia por dentro, porque isso vai fazer um bem enorme a toda a sociedade ao final. Tomara que a reforma consiga fazer isso. E, por fim, não menos importante, a reforma tributária também mexe com os entes estatais, né? O Brasil tem uma União, 26 estados, mais o Distrito Federal, e tem 5.569 municípios, né? Com autonomia tributária. Ainda tem Brasília, que não tem autonomia de município, porque é estado, mas acaba ficando com os impostos municipais, e Fernando de Noronha, que é a arrecadação, fica com o estado de Pernambuco, centralizada lá. Mas 5.569 municípios com autonomia tributária. Então, a reforma também pretende arrumar um pouco essa casa e preservar a arrecadação dos entes estatais e renovar o Pacto Federativo, né? Está sendo criado o inédito compartilhamento tributário, a competência compartilhada, né? Eu vi que a querida Sandrinha Estouco estava aqui, né, Sandra? A gente vai criar a competência compartilhada, vai ter estados e municípios compartilhando o imposto, que é o imposto sobre bens e serviços. E, na essência, essa dupla, estado e município, compartilhando o imposto que tem todo um racional igual a um tributo federal, que é a CBS. Então, poxa, a gente espera, torce muito para que a reforma faça realmente crie um novo pacto federativo para ajudar a melhorar esse país para todos nós. E aí, dentro dessa lógica dos pilares, né, eu trago aqui nesse slide os 4 pilares econômicos para um IVA moderno. E aí a pergunta para reflexão: eles foram seguidos na aprovação do IVA dual, né? Tanto na emenda constitucional 132, aprovada final de 23, como agora a Lei Complementar 214, aprovada no final de 2024, mas sancionada dia 16 de janeiro, um mês e pouquinho atrás, né? Um mês e 2, 3 dias atrás. Foram seguidos esses pilares? Bom, vamos falar deles rapidamente, ó. Base ampla de cobrança. Cara, o IVA dual, a CBS e o IBS é muito legal. São 2 tributos muito bons. Por quê? Você vai alcançar todas as operações. Eu não quero saber se você está vendendo bem, se está prestando serviço. Aí eu tenho que descobrir, peraí, você vendeu cortina e instalou a cortina, paga ICMS, ISS, paga os dois, fez manutenção. Tem que separar ali, né? Cara, o serviço, aí você sabe como é que é o Brasil, né? O Brasil, você fala assim, peraí, a peça que eu estou te vendendo teve substituição tributária e teve monofasia do PIS e COFINS. Então, vou fazer o seguinte, eu vou te cobrar 1.000, mas vou cobrar 950 na peça, ou nas peças, tá? E vou cobrar só R$ 50 no serviço. Por quê? Porque aí eu vou ganhar na tributação, porque os tributos sobre as vendas já foram pagos, eu não vou pagar mais nada, vendendo mais caro ou mais barato, e o serviço eu deixo de pagar aqui o tributo. Acabou isso. Mas se você quiser fazer 950, 50, 500, 500, 300, 700, é um problema seu. Não vai mudar nada no resultado final, porque a tributação da peça como mercadoria ou do serviço será idêntica. Eu não vou saber mais, ficar entendendo o que você fez. Aí vem a locação, né? Não, locação, e é verdade, né? Juridicamente a gente não pode discutir isso. A locação não é uma venda de mercadoria, então não tem ICMS, também não é uma prestação de serviço, não tem ISS. Acaba isso tudo. Tudo vai ser tributado. Base ampla de cobrança. A emenda constitucional e a lei complementar definem bem isso aqui. Não cumulatividade plena, né? A não cumulatividade plena é uma coisa muito importante. Ainda que tenham deixado alguns pontos ainda em aberto, claro, tem o tal do bem de uso e consumo pessoal. Aí tem um serviço hoteleiro que não vai gerar crédito. Quer dizer, eu fico imaginando quem trabalha com consultoria, quem trabalha com prestação de serviços em outras cidades, invita um empregado, um sócio, um diretor, para fazer uma atividade, para prestar um auditor, né? Para prestar um serviço numa outra cidade, ele se hospeda num hotel, aí não vai ter crédito. Mas eu achei isso aí né, um preciosismo. Achei que poderiam também gerar crédito. Mas ainda que você tenha pequenas situações como essas que eu relatei, que não gerarão crédito para quem consumir o serviço, em tese você tem a não cumulatividade plena. Pensem só no seguinte, gente, rapidinho. Imobilizado, você toma crédito imobilizado hoje? Você toma crédito de PIS, COFINS, IPI, ICMS e o próprio ISS.
quando você instala, né? Comprei o ar-condicionado, legal, mas tem que alguém instalar. O instalador pagou ISS. Você toma crédito desse ISS que ele pagou? Você toma crédito do ICMS, do PIS e da COFINS que tu pagou na compra do ar? Não. Vai tomar o crédito. Vai tomar o crédito que eu falo, vai recuperar aquele imposto que você pagou. É não cumulatividade plena. Tudo que você usou no seu processo de comercialização, de industrialização, de prestação de serviços, direto ou indiretamente, vai gerar crédito. Até aquela mesinha que você compra para contabilidade, para o sofá que você compra para botar na entrada da empresa, tudo isso gerará crédito, logicamente, tendo CBS e IBS cobrado na compra. Ou seja, a CBS e o IBS eles serão cobrados apenas e tão somente. Essa aqui é outra visão muito importante. Por que esse pilar é muito importante? A gente tem escutado isso aí o tempo todo, né? A carga tributária do setor Z vai aumentar. A carga tributária de X vai aumentar. Espera aí, é você que paga o imposto? Vamos virar a chave. Não é uma virada de chave fácil, mas nós temos a função de orientar o nosso empresário nesse sentido. Não é ele, não é a empresa que pagam o imposto cobrado no preço dos bens e serviços. Não, mas é ele. Não, é porque hoje nós embutimos no preço. O tributo é por dentro. Então nos acostumamos a isso. Mas isso muda profundamente, radicalmente com a reforma tributária. Você cobra, acrescenta ao preço, até a cobrança por fora ajuda muito isso, porque fica transparente. Por isso que isso aqui é muito importante. Ó. A CBS será cobrada apenas no consumo final das famílias, do governo, das instituições privadas sem fins lucrativos, né? E das pequenas empresas que optarem por continuar no simples. Aí não tem jeito, é como se fosse consumo final. Fora isso, é crédito na veia, não há que se preocupar em se pode ou não pode, tirando aqueles pouquíssimos casos que eu falei ainda há pouco. Tá? Ontem eu estava conversando com um amigo sobre locação, né? Aí não, a empresa lá que eu sou o assessor, o consultor, é locadora. Aí trabalha com grandes redes de varejo, essa. Ok. Qual é o problema para ele da reforma tributária? Talvez até se beneficie, tá? Talvez não vai se beneficiar, porque talvez nem todas elas tenham crédito hoje. As que são lucro real já têm crédito de PIS e COFINS, por exemplo. Né? Mas vai cobrar IBS também? Vai. Mas mesmo que cobre um pouco mais do que paga hoje, você cobra do cliente, do seu atacadista, varejista, da loja comercial que alugou, e ele se acredita lá, ele pega. Quando a gente fala se acreditar, a gente lembra sempre da linguagem de hoje, né? Eu calculo, apuro no final do mês e pago. É melhor pensar de outro jeito. Melhor pensar de outro jeito. Você paga na compra, pega de volta. Paga, pega de volta. Quando que eu pego de volta? Na hora que você vender. O próprio split payment, que a gente não vai falar aqui por conta do tempo, né? O split payment vai fazer isso. Vai fazer isso. Deixa eu falar rapidamente de uma escola. Eu já estou antecipando o slide que está lá na frente. Mas a escola estaria, por exemplo, na faixa de 40% da alíquota. Em vez de 26,5%, vai pagar 10,6%. Então, vamos fazer um exemplo rápido aqui. Eu tenho uma escola, tá? Aí eu cobro R$ 1.000 do meu aluno de mensalidade. 1.000. Qual é a minha alíquota? 10,6%, porque é uma alíquota reduzida. Então é 1.106. Didaticamente, imagine que eu só tenha um aluno, um único aluno. Então eu vou cobrar dele 1.000 mais 106. No documento da nota fiscal vai vir escrito lá que a mensalidade é 1.000 e 106 é o IBS CBS dele. Aí digamos que eu gastei R$ 200, fora pessoal, né? A minha despesa é 900, 700 de pessoal e coisas que não geram, não tem IBS, CBS, e tem 200 de material, pilô, quadro, ar-condicionado, mesa, cadeira, as prestações de serviço, manutenção, as coisas que nós pagamos a terceiros, né? Para prestar o nosso serviço. Presta atenção. Eu gastei 200. Aí, como esses serviços estão submetidos a 26,5, eu gastei 200, que foi o preço desse serviço, dessas coisas que eu comprei, paguei mais 53, que é mais 26,5. Olha só, eu gasto 253, mas na hora que eu cobro ao meu aluno 1.106, na verdade, se tiver no split payment, por exemplo, né, no pagamento automático, eu vou receber na minha conta 1.000, que é a minha mensalidade, presta atenção, mais R$ 53. Você entendeu?
desses 106 que o aluno pagou, 53 eu já tinha pago lá atrás. Então, ele está simplesmente me devolvendo o que eu já paguei lá atrás, entenderam? Deixando 106 na conta do Comitê Gestor e da Receita Federal. Então, é muito importante isso aqui. Desculpa eu me alongar, até muito mais do que eu deveria. São 4h25, eu ainda estou aqui. Mas é porque é muito importante isso. Isso é uma mudança profunda no processo em relação ao que nós temos hoje. Tá? A cobrança no destino é algo importante, relevante. O imposto vai ser direcionado para o local no qual o bem ou serviço foi entregue, utilizado, consumido. Né? Isso está sendo aplicado na nossa reforma e, infelizmente, o quarto pilar é o que a gente talvez tenha conseguido aplicar menos, né? Porque o quarto pilar econômico, que tem em toda a literatura de melhor qualidade dos IVAs ao redor do mundo, ele direciona assim: a gente entende que não vai dar para cobrar a mesma alíquota de todo mundo, como é a Nova Zelândia. Nova Zelândia é um país menor, com uma outra cultura. Aí a alíquota é única, 15%. Qualquer produto, qualquer serviço paga 15%. Você acaba não conseguindo, né? Mas a orientação de um bom IVA, né, é que você tenha o mínimo de exceções. Não só em variações de alíquota, mas em quantidade, né? Você pode ter até 4 alíquotas, mas não pode botar um monte de gente nessas alíquotas. O Brasil, só para a gente ter uma ideia, ele chegou ao seguinte: do ponto de vista de dinheiro, tá? Não é do ponto de vista de quantidade. Do que você gasta no Brasil, do que essas aqui, ó, família, governo, esse pessoal aqui gasta no Brasil, 57% vai pagar a alíquota cheia, que vai ser 26,5%, e a gente vai conversar já sobre isso, vai ser 26,5%, e 43% vai pagar zero, vai pagar 10,6%, 15%, 13%, 7%. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho sobre as alíquotas. 43% de exceções. É muita exceção. É muito, é muita quantidade de gente na exceção. Né? É o que eu sempre brinco. E daqui a pouco no slide eu vou mostrar isso aqui, né? Aqueles que não foram abençoados por Deus e protegidos pelos congressistas, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, e a princípio vão pagar a alíquota cheia. Aqui é o processo de reforma tramitando, aí vocês já estão acompanhando. É importante reforçar, né? A reforma tributária encontra-se já no nosso ordenamento jurídico. Já está emendada a Constituição, já desde o final de 23, e já tem uma lei complementar. A gente só não pode dizer que ela já está em vigor. Ela está em vigor, ela está em vigor, mas efetivamente ela não causou efeitos ainda, porque a grande maioria dos artigos, ou praticamente quase todos, eles só têm efeito mesmo a partir de 1º de janeiro de 2027. Mesmo 26, que vai entrar o teste ali, é uma coisa bem branda, bem suave. Não me preocupo nem um pouco com 26. A preocupação realmente é janeiro de 27, tá? Então já está no ordenamento jurídico, tem muita coisa para fazer ainda. Eu vou poupá-los aqui dessa leitura. Bom, o ponto central. O que mudou efetivamente? A Michele perguntou em quanto tempo correrá o pagamento do comitê gestor. Isso aqui, antes de eu entrar aqui, deixa eu te responder, Michele. Esse é um ponto que o PLP 108, que estava citado ainda há pouco aqui, vai legislar, né? Vai definir o comitê gestor, a sua operacionalização, os seus detalhes ali, eles serão definidos na lei complementar que deve ser aprovada agora no primeiro semestre de 2025. O que acontece é o seguinte: é muito importante que esse dinheiro não fique empossado. Eu tenho falado isso o tempo todo nos fóruns que eu participo, não pode. Por que eu estou falando isso? Hoje, o imposto é recolhido ao longo da cadeia produtiva. E ele entra nos cofres dos governos estaduais, municipais ou federais, né? Ou federal. Com a reforma, ele não vai entrar. Por quê? Enquanto não acontecer o consumo final, o produto, o dinheiro, o imposto daquele produto, vai ficar rodando, né? Porque não houve o final. Eu não mandei para o estado e para o município, você entendeu? Enquanto eu estiver fabricando. Deixa eu pensar rápido numa coisa aqui. Enquanto eu estiver fabricando um sapato, né? Enquanto eu estiver fabricando sapato, ninguém comprar o sapato e levar para sua casa para usá-lo, não, para levar o sapato para casa, quer dizer, consumir, usá-lo, não tem imposto sobre aquele sapato, sobre aquele calçado. Então, me preocupa de você ter as cadeias produtivas mais longas, e existem várias assim, né?
você leve 8, 9, 10, 12, um ano para você entre o início da produção e o processo final de consumo, e esse imposto, eu estou falando do IBS, tá? Não da CBS, e esse imposto estadual municipal ficar parado, aguardando fechar qual é o estado ou o município no qual ocorreu o consumo. Isso é um ponto que precisa ser resolvido, tomara que seja, espero que seja, e é simples resolver, tá? Não é tão complexo, não. Eu tenho sugerido, faz um adiantamento. Não, o comitê gestor tem que ter uma trava. Ele não pode ficar com muito dinheiro. Ficou com muito dinheiro e distribui. Não é distribuir de qualquer maneira. Faz adiantamentos, né, para os estados, para os municípios. Faz adiantamento para poder não empossar recurso no comitê gestor, tá? Deixa eu falar um pouquinho aqui da essência. Isso aqui vocês já estão acompanhando, né? É raro a pessoa que fala que eu não tenho ideia do que está acontecendo na reforma tributária. É raro, todo mundo já está acompanhando, sabe as letrinhas que vão deixar de existir, as letrinhas que serão criadas. Eu só queria falar uma coisinha, eu não vou ficar lendo o que está escrito aqui. Primeiro eu queria falar disso aqui em cima, ó. Esse trechinho que está aqui, tá vendo que estou passando laser, ó. É uma profunda, completa mudança cultural. Não faça como eu tenho visto muito por aí, né? Hoje eu pago tanto, vou passar a pagar tanto. Não é assim que se faz o trabalho, não é assim que se faz a conta. É lógico que eu tenho que comparar hoje com amanhã, é evidente, mas não é assim. É uma profunda mudança cultural, porque a cobrança do imposto é do consumidor final e é mesmo, de vez, acabou isso. Então a análise tem que ser toda cuidadosa nesse sentido. Segundo, é maldade falar, e até alguns amigos que eu tenho muito queridos falam isso de vez em quando, falam, não faz isso, eu gosto tanto de você, tu falar uma maldade dessa. Eles falam, vai trocar 5 por 5, 6%, vai, porra, não faz isso, que me deixa irritado. Não é irritado porque não é verdade, não é verdade. Você não vai ter um monte de imposto sendo criado, não. Você vai ter um IVA dual, né? Você vai ter o IVA dual. Você não vai ter um montão de imposto. E aí, não. PIS, COFINS acaba. Por exemplo, em 27, vai embora o PIS, vai embora a COFINS, vai embora um pedacinho do IOF sobre seguro e entra a CBS. É um tributo só. Muito mais fácil, muito mais simples do que são PIS e COFINS hoje. A PIS e COFINS é quase uma coisa só, ok, mas a CBS é muito mais fácil. Depois vão embora o ICMS, o ISS, não vai entrar um novo imposto, uma nova IBS. Já está o imposto que você já conhece. Você não vai ser surpreendido em 29 quando entrar o IBS. Ai, meu Deus, entrou o IBS. Tu já sabe como é que funciona, pô. Não tem nenhuma base diferente de IBS. Não tem nenhuma apuração a mais para você fazer, pelo amor de Deus. Você já sabe fazer. Você já fez 23 apurações ou 24 apurações de CBS. É só botar uma alíquota a mais. Então não é verdade que você vai ter dois, vai ter um só. É um IVA dual. E, logicamente, vai ter o imposto seletivo, que sinaliza ser muito mais simples do que o atual IPI, tá? Inclusive em relação à confusão depois na cadeia produtiva. E, infelizmente, a política nos deixou esse IPI novo, né? O IPI novo vai continuar sendo cobrado para mais ou menos 300 itens, porque aí são coisas da democracia, coisas da política, né? Nós não conseguimos acabar com o IPI como era a intenção da equipe técnica que botou o processo, né? Que elaborou o processo de reforma tributária, o projeto, e tentou levá-lo adiante, tá? Aqui os tópicos que estão aqui, basicamente, eles já foram falados de outra maneira e vamos adiante. As 3 viradas de chave. Para mim, a virada de chave principal, Raquel, já vou ler o que você está escrevendo aqui, um minutinho só. A principal virada de chave, Raquel, é aqui, ó. Hein, Sandrinha? É aqui, ó, janeiro de 27. Janeiro de 27. Janeiro de 27 é a grande virada de chave da reforma tributária. Por quê? Aqui você vai colocá-la em vigor. Eu até gosto de dividir assim. Nós estamos no período pré-reforma. A gente está perto do carnaval, né? Eu sou não sou tão antigo assim, mas eu me lembro quando eu era pequeno, eu lembro que tinha o pré-carnaval. O sábado, lá nos anos, no finalzinho dos anos, não era carnaval. Eu não saía sozinho, mas eu acompanhava. Não era carnaval, é o que carnaval sabe, não era pré, né? Não começou ainda. É tipo assim, 25 e 26 não tem reforma, é pré-reforma. A reforma começa efetivamente em janeiro de 2027. Então, em 27, vão embora PIS e COFINS, entra a CBS, com aquela mudança cultural profunda, né? 9 é uma estimativa, pode ser 9,5, mas eu acredito que fique nesse patamar aqui de 9.
8,8, 9,1, 9,2, vai ficar por aqui. E também vai ser criado o imposto seletivo, vai acabar o IPI de hoje, vai continuar um IPI só sobre aquilo que eu fabrico na Zona Franca e também fabrico em outro lugar. Eu não tenho certeza, mas me falaram que tem uma fábrica de bicicleta aqui no Rio. Como há 4 fábricas de bicicleta na Zona Franca, você vai cobrar IPI sobre bicicleta, infelizmente. Agora, aquilo que eu tenho fábrica aqui no Rio e não tenho produção disso na Zona Franca, não vai ter cobrança de IPI. Só existirá IPI naqueles produtos que também são produzidos lá na Zona Franca de Manaus. Então, o IPI vai continuar desse jeito, essa loucura que a política acabou nos deixando. Então, 27 e 28 eu já começo a fazer a mudança. E 29? Aí a outra virada, eu já achei isso, tá? Hoje eu não acho mais. Hoje que eu falo é agora. Eu já fui entendendo, arrumando a casa antes até da primeira aprovação da lei complementar. Entendi bem essa lógica. Entendi bem. Não dominei, mas eu não estou preocupado mais com 29. Por quê? Cara, 29 eu já apurei 24 vezes, como eu falei. Eu já pago 9%. Aí tu vai cobrar 10% da alíquota estimada da IBS, que é 17,5%, tu vai cobrar 1,75%. Pronto. A ideia é que você pague uma guia só, um documento só. Em vez de eu pagar 9, eu pago 10,75. O que muda? Nada. O sistema que está apurando é o mesmo. O cálculo, como vai vir automático, já veio calculado. Não tem que refazer nada. Aí tem que mudar parametrizar. Não tem que parametrizar nada. Só ajustar a alíquota, o carimbo ali. E aí, logicamente, que o split lá, o teu modelo, vai recolher uma parte para cá, outra parte para lá. O controle contábil fica separado, ok, IBS, CBS, mas é um pagamento só. Entenderam? E o ICMS e o ISS, eles vão sendo reduzidos aos pouquinhos, né? O ICMS no Rio é 20, né? Aí tem os dois a mais, mas 20, cai para 18, cai para 16, 14, 12 em 2032. Aí ele vai embora em 2033, tá? Então, entre 29 e 32, você tem uma migração, uma mudança, e aí em 33, sim, você termina a transição. Eu brinco, olha, tem a pré-transição, 26 e 25, depois você tem a primeira fase da transição, que é a fase mais difícil, que é 27 e 28, que você vai conviver CBS com ICMS e ISS plenos. Aí, a partir de 29, você já começa o caminho de fazer a transição final, né? Os 4 anos finais. Quando você começa a migrar um pedaço do ICMS e ISS para dentro do IBS, para dentro do IVA dual, né? E vai fazendo esses 4 anos aí para 33 entrar de vez a reforma em funcionamento, tá? Deixa eu passar aqui, e já passando, eu vou. Enquanto vocês vão vendo isso aqui é outra coisa importante. Eu vou responder aqui as perguntas. Isso aqui é o seguinte. Outro dia, de novo, eu penso às vezes que isso foi só no passado, quando as pessoas não estavam entendendo tudo ainda, né? Porque eu escutei isso lá atrás, mas eu escutei de novo há 10 dias, há 15 dias no evento, né? A empresa hoje paga 8,65, né? Certamente é uma empresa, que alguém já perguntou pelo lucro presumido aqui, é a empresa do lucro presumido, né? Ela paga 5 de ISS, 3,65 de PIS e COFINS, tipo esse hotel aqui. Aí a pessoa falou assim, eu pago 8,65, vou passar a pagar 28, 27. Primeiro que é 26,5, mas vou deixar os 28 que falou. Vou passar a pagar 28. Então está aumentando 200% a minha carga tributária. De novo, a carga tributária não é sua, é de quem você está vendendo, para quem você está vendendo. Você pode até aumentar o preço, mas não é seu, não é você que está pagando. O teu produto ficou mais caro. Isso pode te prejudicar? Claro que pode. Porque se vender mais caro, você pode não vender. O cliente pode não querer comprar mais. Agora, não é a sua carga tributária, não é você que tem que pagar aquele tributo. É quem compra. Parece a mesma coisa? Até é, mas não é. Porque parece que é a empresa prejudicar o setor. Se o preço ficar realmente muito mais alto, prejudicou. Agora, não é a minha carga tributária, é a carga tributária do consumidor. Que hoje é assim, mas a gente parece que esquece, parece que é a gente que paga. A gente que eu falo é a empresa, né? Primeiro que essa informação está errada. Porque não é 8,65, é 9,47. Ah, mas a diferença é pequena. Por que é 9,47, gente? Porque é 8,65 sobre 91,35, né? Não esqueça que o 8,65 está por dentro, tá? Então já começa pela mudança aqui. E segundo o seguinte, não foi de hotel que falaram, não, mas se fosse hotel, tá? Você pagou só 8,65 quando vocês foram a última vez que vocês se hospedaram. Admita que o hotel que você ficou foi lucro presumido. O imposto que você pagou na tua parcela lá do hotel foi só 9,47 por fora? Claro que não.
Agora, você não sabe quanto, porque não tem como calcular isso, né? Mas, nesses 3 itens aqui, em tudo que o hotel gastou, ele pagou, pode ter pago IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, IOF seguro, e não teve crédito. Quer dizer, não pegou de volta. Onde estão esses tributos aqui na contabilidade do hotel? Onde estão? Em despesa administrativa, a maioria. Em custo do serviço prestado, uma outra parte, se a contabilidade for refinada. E aí, não vai estar, não estará mais ali. Estará onde? Em IBS, CBS recuperar. Então, eu não posso fazer a conta vazia pela metade. Eu preciso fazer a conta ampla e refletir bastante sobre os resíduos tributários, tá? Vivi, o material está disponibilizado com a Evelyn aí, né? Ela só vai ver o caminho certinho para passar para você, tá? É, o, como ficará essa nova tributação maior ou menor? Essa resposta, Raquel, de maior ou menor, não é uma resposta simples, porque envolve uma série de coisas, alíquota, produto, item, tem que ver o caso a caso. Essa coisa do destino e da origem, caramba, tá fugindo aqui. Essa coisa do destino e da origem, que vai realmente mudar, eu até tinha trazido o slide, tirei, porque o tempo é muito curto, aí eu fui e cortei um bocado de slide. Ela é muito longa, tá? Haverá realmente uma migração do IBS, né, em relação ao ICMS de hoje, ou ISS, haverá uma migração para o local de destino. Hoje é parte na origem e parte no destino. Mas essa mudança não vai acontecer de imediato, tá? Essa mudança que começa só em 29, quando entra o IBS, ela vai levar 50 anos para se concluir. O que significa isso? Presta atenção. Você hoje tem uma regra de rachucho, de divisão, né? Essa regra será preservada de 29 a 78, durante 50 anos. Você entendeu? Pô, mas como é que vai ser preservada? Calma. Você vai reduzir 2 em 2 pontos percentuais. Você entendeu? Até um colega lá de Duque de Caxias, né? Ah, Duque de Caxias vai perder, porque a gente tem um bocado de fábrica aqui e o povo da cidade, na sua essência, é pobre. Então, o que a gente consome é cesta básica, são produtos com alíquota menor. Então a cidade vai acabar arrecadando menos. Eu não sei, eu não fiz essa conta. Falei com ele que não é bem assim. Essa conta não pode ser feita desse jeito que ele fez inicialmente. Mas admita que realmente o município perca um pouco, tá? Nesse conjunto. Essa eventual redução de arrecadação que vai ter em Duque de Caxias, ela não vai ser de imediato. Você entendeu? Tá, vai perder R$ 1 milhão. Não. Vai perder 20 mil em 2029, 40 mil em 30. Você entendeu? Eu sei que parece muito, mas vai devagarinho, para que você tenha mecanismos ali para minimizar essa perda, encontrar outras alternativas para recuperar a arrecadação, tá? Isso só se conclui, repito, em 2078. Quer dizer, a porcentagem nova, o modelo novo, ele começa com 2% em 29, 4% em 30, 6% em 31 e vai de 2 em 2. Quando chegar em 38, se eu não me engano, você tem 20% do modelo novo indo para o município de destino, tá? E o estado de destino, tá bom? E o restante vai ser com as mesmas porcentagens atuais, tá? Ok, gente? Vocês entenderam aqui o resíduo tributário? Aqui eu tinha feito em Belém do Pará, esqueci de trocar os 19% de lá, para botar 20% nosso aqui, mas é quase a mesma coisa. Quem compra roupa hoje, aqui no Rio paga R$ 37,70, mas em estado que a alíquota é 19, paga 36,04. É só isso que paga? Não, paga mais. Por quê? Esses itens que eu listei aqui, a loja de roupas pagou esses impostos aqui, esses tributos nas suas compras e não tomou o crédito. Esses impostos e contribuições viraram despesa e você vai ter direito a tomar crédito, tá? Então isso é uma mudança significativa, importante demais, que a gente não pode deixar de amarrar, de entender, tá? Márcio perguntou aqui, Márcio, você perguntou até no particular, eu vou já responder a sua pergunta. Eu não vou deixar de responder as perguntas não, tá, gente? Só para eu seguir aqui na apresentação, para a gente não perder nem a preocupação de perder a linha, eu não. É mais vocês mesmo ficarem com alguma explicação falha aí na sequência, né? Uma coisa muito importante é
a simplificação das obrigações acessórias, né? A reforma tributária, ela é composta por 3 leis complementares. 2 já estão aprovadas. A terceira vai ser a reforma do consumo, né? A primeira parte. A terceira é o PLP 108, que é o funcionamento do comitê gestor, né? Que vai ser aprovado ainda esse primeiro semestre, e ele vai se juntar à Lei Complementar 214 e à Lei Complementar 199, que é do ano retrasado, que cria essa sigla que eu não sei falar porque tem muita consoante, né? Essa CNSOA aqui, Conselho Nacional de Simplificação de Obrigações Acessórias. Esse é um ponto muito importante, porque está em gestação, né, em montagem, um modelo que, lógico, não vai entrar varinha de condão, tudo melhorou a partir de 27, não é isso. Mas a ideia é que no futuro, na hora que a reforma estiver plenamente funcionando, o único documento, a única obrigação acessória que uma empresa efetivamente terá que cumprir será a emissão correta, adequada, de uma moderna, de uma nova nota fiscal, né? Com todos os detalhes ali, com os detalhes acerca do pagamento, com a chave relacionada ao pagamento, para que seja tudo feito automático. E a partir dessa nota fiscal modernizada, você vai ter direcionamento automático para, se tiver, e teremos certamente as apurações, né, as obrigações acessórias, elas já venham prontas para que a gente simplesmente confirme e efetue o pagamento se tiver que fazer o pagamento, ou confirme que tem direito àquela compensação para que o valor seja devolvido em 3, 4, 5 dias úteis no máximo. Então, é esperado sim uma profunda simplificação do processo de obrigações acessórias, nada a ver com a maluquice que nós temos hoje. Tá? Vamos falar da alíquota, já botando aqui um pouco das alíquotas atuais de ICMS. Deixa eu explicar, Magali, porque eu não gosto que fique com dúvida. Você falou que não entendeu, Magali, o que é a alíquota por dentro e por fora. Eu vou te explicar, tá, querida? Primeiro, o seguinte: como é que eu cheguei a 26,49 por dentro aqui, Magali? Eu peguei 19 mais 9,25. Aí você fala, não está batendo, professor. Claro, né? 19 mais 9,25 dá 28,25, né? Mas você sabe que o ICMS não entra na base do PIS e da COFINS, tá bom? Então, 26,49 é igual a 19 mais, presta atenção, 81% de 9,25, que aí vai dar 7,49%, entendeu? É o PIS e COFINS sem os 19% do ICMS, tá? Aí, essa é por dentro. Essa é por dentro. E por fora? Como é que eu calculo por fora isso? Aí é diferente. Aí, Magali, você foi à loja, comprou uma roupa, por exemplo, um eletrodoméstico, pagou R$ 100, tá? 26,49 é PIS, COFINS e ICMS. Qual foi o preço efetivamente da roupa que você comprou, do eletrodoméstico, do material de construção que você adquiriu? Foi R$ 73,51, concorda? 100 menos imposto. Então, como é que eu cheguei a 36,04? Deixa eu ver se eu consigo botar no chat aqui, porque o chat está para todo mundo, eu não estou conseguindo. Não vou conseguir. Vou folheando aqui, peraí. Não vai dar, deixa pra lá. Tentei aqui, não foi. Então, como é que eu apuro aqui? 26,49 dividido por 73,51, tá? Aí você chega a 36,04%, tá bom? É a cobrança por fora. Se você pegar no teu Excel aí, botar R$ 136,04, tá? Aí você fala assim, quanto é que é o imposto aqui? 36,04, porque 100 é o produto. Você vai ver que 36,04 sobre 100 deu 36,04. 36 sobre 136 vai dar os 26,49. Entendeu? É a alíquota por fora dos 26,49. Logicamente, quanto maior a alíquota por dentro, o intervalo da por dentro para por fora vai ficando mais intenso, maior. Tá? Deixa eu voltar para cá onde a gente estava. Estávamos aqui. Isso. Essas são as alíquotas de hoje, né? Michele, olha só, deixa eu antes de eu falar do ICMS rapidinho aqui. Em relação a 2026, na pré-reforma, eu não vou lembrar de cabeça o número agora,
mas eu fiz um 3 minutos outro dia, né? Aliás, vale a pena depois acessar lá. Segunda, quarta e sexta, entrar 3, 5 minutos no máximo. Não passa mais tempo que isso. Se for um assunto que não interessa, você pula, vai embora. Mas a maioria dos temas são importantes. Eu fiz um 3 minutos outro dia, até para responder o Ronaldo lá de Resende e a sua esposa, que eles me perguntaram como é que eles iriam emitir a nota fiscal dia 1º de janeiro de 26. Eu expliquei isso lá, né? Falando, mostrando como é que vai ser o ICMS, o PIS, a COFINS, o IBS, a CBS, e explicando no final, porque tem um artigo na LC 214 e diz que será criado um mecanismo para que as empresas não precisem pagar o IBS e a CBS, entendeu? Eles só vão ter que informar. Não se detalhou ainda como essa informação será prestada, mas você vai colocar isso numa obrigação acessória e aí não será necessário fazer o pagamento, tá? O que o fisco quer, Michele, é ter a informação. Ele não quer, na verdade, arrecadar IBS, CBS no primeiro ano. Ele quer só ter uma ideia para ajudá-lo na calibragem da alíquota para 27 e 28, tá? Também falei sobre a definição dessa alíquota numa edição bem recente agora, acho que há 2, 3 dias, acho que foi segunda-feira dessa semana. Então, aí você fala assim, pô, você está muito otimista com essa reforma, hein? Você não tem nenhuma preocupação? Tem um monte. Tem um monte. Uma delas vocês estão vendo na tela aqui. Não, isso é ICMS. Calma, eu vou falar o que eu vou explicar o que eu estou dizendo. Quem estudou bastante o ICMS, eu estou vendo aqui algumas pessoas que eu sei que conhecem mais ICMS que eu, bem mais do que eu, sabe que o ICMS começou lá nos anos 60 e 66, era ICM. Pega a lei do ICM, que criou o ICM, a alíquota do ICM era 17% no Brasil inteiro. Não tinha alíquota interestadual, não tinha DIFAL, não tinha DIFAL dupla, base única, não tinha substituição tributária, não tinha essa confusão toda que nós criamos ao longo do tempo. Principalmente depois que acoplamos o S e aqueles impostos únicos no ICM na Constituição de 88, né? E aí, como é que chegou o nosso ICMS? Olha que beleza que ficou aqui hoje. Hoje você tem 8 alíquotas diferentes nas 27 unidades federativas, tá vendo? O Maranhão agora vai passar a cobrar 23, ainda é 22, já deve estar cobrando 23, acho que a partir de março ou abril. E esses 5 estados aqui cobram 17%. Aqui, a Magali me perguntou ainda há pouco pela alíquota por fora, tá vendo, Magali? O Rio e esses outros 7 estados aqui, 6 estados mais o DF, que tem a alíquota de 20%, na verdade é 25% por fora, tá? O por fora tá sempre ao final aqui, com essa corzinha aqui, isso é um lilás, um rosa, sei lá que cor é essa aqui. Tá vendo? 20 é igual a 25% por fora, tá? A média nacional é 19,2%. O Nordeste tem uma alíquota média maior, o Sul tem menor. Então, quando você pega aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem 20 com 7,4 de PIS e COFINS, a alíquota por fora vai a 37,7 mais os resíduos tributários. Tá? É muito importante entender isso, porque de vez em quando a gente também escuta, né? O Brasil vai ter a maior alíquota de IVA do mundo. Já tem, não vai ter, já possui. Só que essa maior alíquota de IVA do mundo, ela está escondida num monte de tributo. Você não consegue nem apurar qual é o valor que você paga. Tá? E isso que a reforma também pretende mudar, simplificar o processo. Todo mundo está perguntando pelos slides, eles estão totalmente disponíveis. A Evelyn depois só vai dizer o melhor caminho para vocês terem acesso a eles no final da apresentação, tá? Aí aqui, gente, olha só, qual vai ser a alíquota do IVA dual? Porque isso é uma dúvida importante, relevante no processo, né? Ela não precisa e não vai ser definida agora. A alíquota do IVA completa, aquela que vai pegar IBS e CBS, ela só vai entrar efetivamente em janeiro de 2033. Até lá você vai ter uma alíquota parcial. Ah, mas se eu tiver 9, eu já sei que vai a 27, porque é um terço. Aí é outra coisa, mas a alíquota completa, ela só vai ficar pronta mesmo em 33, tá? E aí, nós temos um dispositivo, o artigo 475, parágrafo 11, que define que a alíquota não pode ser maior que 26,5. A máxima é 26,5. Está escrito lá. Mas espera aí. A arrecadação do IBS e da CBS. A arrecadação dos dois tributos. Ela precisa substituir a arrecadação atual de PIS, COFINS, ICMS, ISS
E o IOF seguro? É verdade, porque o imposto seletivo e o novo IPI vão cobrir a arrecadação do velho IPI. Então é melhor entender assim que fica mais fácil. Tá? Embora eles acabam misturando tudo, mas é melhor entender assim que fica mais fácil. Então, se eu arrecado com esses 4 tributos aqui, ISS, CMS, PIS, COFINS, e mais o IOF seguro, se eu arrecado 1.400 e com 26,5 eu cheguei a 1.300, peraí, cara, então eu vou ficar com 100 bilhões a menos? Não, não vai não. Vai aumentar para 28. Não vai não. Não vai não. Por quê? Você vai reduzir a redução. Pô, ficou difícil de entender, né? Reduzir redução? Você vai reduzir não essa alíquota cheia, essa primeira que eu estou mostrando aqui. Você vai reduzir a redução, né, de algum desses segmentos. Vocês entenderam? Vamos usar um português mais correto. Você vai aumentar alguma dessas alíquotas aqui, ou todas linearmente, ou alguma delas. Algumas, né? Você vai escolher aqui, ou fazer linear, sei lá. Mas não vai mexer na alíquota cheia. Porque a coisa mais fácil do mundo é o quê? Coloca mais gente na alíquota reduzida. Coloca mais gente na alíquota reduzida. E aí você fica perguntando: e peraí, eu vou jogar a conta para quem? Você vai jogar a conta para quem vai pagar a alíquota cheia, né? E aqui, eu até trago no próximo slide. Eu vou voltar para esse slide, tá, gente? Eu vou voltar porque ele é muito importante. Tá vendo? Essa turma que está aqui, logicamente eu não esgotei, tá? Essa turma que está aqui vai pagar 26,5. Quer dizer, tudo que. Quando nós formos consumir esses produtos e serviços no nosso dia a dia, vão nos cobrar 26,5. Tá vendo? Vai viajar de avião, 26,5. Vai pagar a conta de energia, 26,5. Vai pagar o telefone, né? A conta de telefone, 26,5. Vai comprar um material de construção, uma joia, um material escolar, um produto de limpeza em geral, um calçado, alguns alimentos, a maioria dos alimentos industrializados, tá? Um bolo, vai pagar 26,5. Vai pagar 26,5. Tá? Agora, você tem uma série de reduções, né? Você tem aqui, ó, 6 redutores aqui, tá vendo? O primeiro redutor é para serviços, né? Profissões regulamentadas, ó, nós aí, ó. Jurídico, engenharia, arquitetura, contabilidade, veterinário e outros 12 lá da lista. Quando for prestado um serviço desse tipo, vai se cobrar 18,55 no preço, acrescido ao preço. Quando você consumir alguma coisa em bar, restaurante, lanchonete, numa hospedagem de hotel, né, ou similar, num parque temático, parque de diversões, numa agência de turismo, no transporte municipal, intermunicipal, interestadual de passageiros, no transporte aéreo regional, vai pagar 15,9, que é 60% de 26,5. Quando comprar um imóvel residencial, a alíquota vai ser 50% da alíquota modal de referência, 13,25. Mas tem uma base reduzida em 100 mil, tá? Toma cuidado, porque aí, se você comprar um imóvel de 200 mil, a alíquota cai para metade. Se comprar de 400, cai 25%, cai 3 e poucos por cento aqui, né? Então, você vai ter alíquota reduzida nesse caso. Serviço de educação, saúde, funeral, alguns alimentos, itens de higiene e beleza, tipo sabão em pedra, água sanitária, papel higiênico, escova de dente, creme dental, sabonete, vão pagar 10,6. Atividades desportivas, produções culturais em geral, os medicamentos, né? A maioria deles vai pagar 10,6. O aluguel, quando você pagar um aluguel ou um arrendamento, você vai pagar quase 8%. Aí tem aquela redução para 3,65, que torna cumulativo, mas quem não tem um contrato registrado antes, aquilo tudo, vai pagar 7,95, mas a base é reduzida em R$ 600. Então também é importante entender isso. Se o teu aluguel padrão lá é 1.200, você vai pagar metade da alíquota. Não, o meu padrão é 1.800, que eu cobro dos meus inquilinos aqui, dos meus locatários. Então, vai pagar 2/3 da alíquota. E por aí vai. Você vai ter uma redução na base de R$ 600, que é o tal do aluguel social, do redutor social, perdão. Vai ter alíquota zero para esse monte de coisa aqui, ó. Transporte coletivo urbano, 383 medicamentos, cesta básica, esses outros itens aqui. Você vai ter alíquota zero, né?
Como eu falei, 43% da economia, mais ou menos, estão aqui nessas alíquotas reduzidas, tá? Enquanto os 57% estão na alíquota padrão de referência de 26,5%. Logicamente que os estados e municípios poderão cobrar alguma coisa a mais ou a menos, é uma decisão local, né? Tá? Eu posso cobrar, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu posso falar, cara, eu não quero cobrar se 17,5, que é o IBS, né? Por 13 do estado, 4,5 do município. O estado pode falar, eu quero cobrar 14, vai cobrar um a mais. Se o município de Niterói quiser cobrar mais meio, 5, no final vai a 28. Mas aí é a cidade de Niterói que cobrou 28. Não é a alíquota de referência. A alíquota de referência é 26,5, tá? Pelo menos é o que está previsto, eu tenho que acreditar. Eu até conversando com ele, eu falei, cara, se eu não acreditar na lei, eu não acredito em mais nada. Tá na lei, pô, então eu não acredito na lei. Ah, a lei não vale. Aí, se a lei não vale, aí para tudo, pô. Aí não dá. Não dá, tá? Esses produtos aqui, além de pagar 26,5, vão pagar também o imposto seletivo, tá? Como vai ficar? Eu já estou me encaminhando para o final, né? Porque eu estou vendo que já são 5 horas aqui, mas ainda tem uns slidezinhos, a gente está fechando, tá? Como vai ficar o Simples Nacional com a reforma tributária? Eu não vou detalhar aqui, tá, gente? Eu deixei esse link aqui embaixo para quem tiver tempo, paciência. Vale a pena assistir, tá? Porque é uma apresentação de 40 minutos só que eu fiz na GV, no Observatório da Reforma Tributária da Fundação Getúlio Vargas. Me pediram para falar do Simples, né? Porque estavam batendo muito no Simples na reforma. Aí eu até brinquei com esse slide aqui, eu falei, será que o Simples hoje é esse paraíso todo? E será que vai virar isso aqui? Não é. Também não é o contrário, tá? O Simples, ele é ruim, não esse inferno, tá? Ele é ruim, ele vai continuar ruim. O Simples não é bom. Por que o empresário brasileiro adora o Simples? Por quê? Que o empresário brasileiro adora o Simples Nacional, porque ele tem uma coisa que ele não consegue encontrar no presumido, por exemplo, ou no lucro real, que é a previsibilidade de pagamento na maioria das situações. Uma vez ou outra ele encontra, tá? Que é a previsibilidade, né? No Simples, tu chega para ele e fala assim, cara, tua alíquota na faixa de 8%, acabou. Ele sabe que todo mês ele vai pagar mais ou menos 8%. Aí dá um pouquinho mais, um pouquinho menos, acabou. Aí ele não paga mais imposto de renda, contribuição social, a previdência dos empregados. Ele está tudo pago, está tudo ali dentro. Muitas vezes ele está pagando mais do que pagaria no modelo tradicional. Mas ele gosta daquela previsibilidade, daquela simplificação. Mas o Simples é muito ruim no todo, tá? Ele tem muitos problemas. E a gente falou bastante desses problemas aqui nesse evento. O que vai acontecer com o Simples, isso aqui é importante eu trazer aqui, né? Não vou deixar para só o vídeo lá, porque a gente está aqui para explicar aqui, não fazer propaganda. Não é propaganda, não é nem meu vídeo, tá, gente? O vídeo fui eu que fiz, que participei, que apresentei, mas tá lá no site da FGV, não tem nem no meu canal, na minha página lá. Tá lá no canal deles, no observatório deles lá. O que acontece com o Simples Nacional? O que vai acontecer a partir de 2027? Você vai poder pagar, continua no Simples igualzinho, o amarelinho aqui, continua pagando tudo no Simples. Tá tudo dentro do Simples, não sair do Simples Nacional. Continua aqui dentro, tá? Ou você vai poder pagar os tributos do Simples, IRPJ, CSLL, a Previdência, que dá mais ou menos metade da alíquota, tá? E pagar o IBS, CBS separado. Você vai poder fazer isso. Só que você vai ter que optar sempre setembro e... É março? Caramba, acho que é março. Setembro e março setembro de 2026, eu vou ter que definir se em janeiro de 27 eu vou pagar IBS e CBS separado. E aí você, contador, você, contadora, você, profissional de contabilidade, você já tem que fazer essa conta antes para que o microempresário tenha uma noção, o empresário de pequeno porte tenha uma noção para onde ele vai em 27. E aí, em 27, ele paga CBS no regime regular, né, com crédito, débito igual a todo mundo, e CMS e SS estarão incluídos no Simples, junto com IRPJ, CSLL, CPP. Entre 29 e 32, ele começa a pagar a CBS já toda, completa, e o IBS parcial separado, e continua pagando ICMS, ISS, RPJ, tudo dentro do Simples. A partir de 33, aí ele paga CBS e IBS por fora, se ele quiser, claro, é anualmente que ele escolhe, tá? E o restante ele paga no Simples Nacional, tá?
a microempresa, empresa de pequeno porte, que continuar no Simples integralmente, ela vai transferir crédito para quem compra? Vai. PJ. Agora, apenas pelo que ela cobrou. Você entendeu? Por exemplo, o CBS é 15% mais ou menos do Simples. 15% aproximadamente. Digamos que você, teu DAS na tua empresa, teu Simples mensal, é 8%. 8%. Aí tua receita foi, com 8%, foi 100 mil. Aí deu 8 mil reais de Simples. 15%, é mais ou menos 1.200. Você vai transferir um crédito de 1.200 para o teu, para quem comprou o teu produto lá, o teu serviço, se você tiver uma atividade de serviço, tá? Ele vai ter direito ao crédito na proporção do que você pagou, ok? E aqui eu tenho no slide seguinte, cadê, ó? As porcentagens, né? Só para dar uma ideia geral da EPP, né? Ou da empresa, microempresa. Aqui tem a receita mensal, tá vendo? Ó? E quanto você paga mais ou menos, ó, integralmente, e se você quiser pagar separado, tá vendo? Então, se eu estou no 10,7 e eu quiser pagar separado, eu vou continuar pagando 5,5 de simples, tá vendo? Para a Previdência, o IRPJ e para a CSLL. E vou pagar o IBS e a CBS separadamente, tá? Agora, como é que você vai tomar essa decisão? Você vai analisar. Olha que coisa importante. Alegria. Qual o mix de mercadorias que você vende? Não, cara, eu sou um hortifruti. Eu vendo frutas, legumes, verduras, ovos. Aí vendo barra de cereal, água de coco, tá. Água de coco, barra de cereal é 26,5. Agora, fruta, legume, verdura, ovo é zero. Então, se você, presta atenção, ficar no simples, tu vai ter que pagar IBS, CBS dentro do simples sobre isso tudo que é alíquota zero. Porque não tem redução, não. Agora, se você estiver no modelo regular para esses tributos, você não vai pagar nada para a maioria das coisas. Vai pagar algum restinho ali. Mas vai tomar crédito de tudo, né? A energia elétrica do teu hortifruti, o aluguel, a mesa, a cadeira, a prateleira, o ar-condicionado, tudo que você gasta ali, você vai tomar crédito integral, vai pegar de volta o imposto integralmente. Então é necessário avaliar, né? Eu estava dando exemplo da escola, aí está aqui no serviço, né? Qual é a alíquota do teu serviço? Ah, eu sou uma escola de ensino fundamental e médio. Eu hoje estou no Simples. Cara, pode ser que vale a pena para você continuar no Simples, para CPP, porque tem muito professor, muito empregado, né? E também dá lucro, a escola é lucrativa. Continua no Simples, pagando IRPJ, CSLL e a CPP, e calcule IBS, CBS de forma separada. Por quê? Do aluno que você presta o serviço, você cobra 10,6. Mas os itens que você tem crédito, que não são muitos, mas você tem, você vai tomar crédito de 26,5. Quer dizer, o que você vai pagar 26,5, você vai recuperar. Então, não estou dizendo que é provável, mas é possível que seja melhor acontecer isso, né? É melhor você separar. Então, gente, é essa análise que você tem que fazer, tá? E também tem que olhar o seguinte: quem são seus clientes? São PJ, eles recuperam, não recuperam. Você pode ter uma empresa, por exemplo, que você atende pessoa física, empresa do Simples, e atende PJ no presumido e no real. Pô, pode ser, não estou afirmando que é. Pode ser que vale a pena você continuar no Simples, mantém o CNPJ que você tem hoje para as empresas maiores, porque os contratos são mais difíceis de mudar, né, por uma questão, muitas vezes, do próprio cliente ali, e cria uma nova empresa no Simples, não é proibido, tá? E coloca essas empresas menores ali. Essa aqui você pode, estou afirmando que tem que analisar caso a caso. Essa aqui você opta por ficar parcialmente no Simples, a outra que atende PF você bota por ficar totalmente no Simples. Então, olha como temos espaço aqui para desenvolvimento profissional. E aqui é o último tópico da nossa conversa, né? O processo de análise para avaliar aumento ou redução de carga tributária da empresa. Não tem receita de bolo, não tem receita de bolo, não tô menosprezando nem desvalorizando de maneira nenhuma fazer bolo, tá, gente? Por mais que bolos tenham receita, por mais que bolo tenha receita, três pessoas diferentes vão fazer o bolo com a mesma receita. O bolo de um vai ficar duro pra caramba, ruim a beça. O bolo do outro vai ficar muito bom,
mas o bolo do terceiro, da terceira, vai ficar maravilhoso. Então, não é, de maneira nenhuma eu quis ser ofensivo, porque é receitinha de bolo, é fácil. Não, não, não. O mesmo bolo precisa da mão humana ali, fazendo com qualidade, né, bem feitinho o trabalho. Então, não tem um padrão. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. E o contador é que pode orientar, precificar, ao empresário entender o negócio. E aqui, qual é a brincadeira? Você identifica os gastos da empresa. Os gastos, não é receita, os gastos. Eu separei em 4 partes. Você pode separar em 3, em 2, em 8, em 7. É você que escolhe. Cada negócio é um negócio. Eu aqui falei, se for empresa comercial, eu vou separar o industrial desde o uso durável, que é imobilizado, o que eu gasto todo ano para revenda ou produção, compro para revenda, compro para produzir e vender, o que eu gasto para uso e consumo na atividade, e o que eu gasto com pessoal, com IPTU, IPVA, taxa, essas coisas que eu não gero crédito, tá? Que não tem IBS, CBS. Aí eu vou separar em cada gasto desse que letrinhas que vão embora. Essas 6 aqui. IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS e OF Seguro. Logicamente que elas vão embora aos poucos, não esqueçam disso. Eu vou separar o que eu pago disso aqui e me credito, do que eu pago disso aqui e não me credito. E vira o quê? Resíduo tributário, despesa. Tá? É muito importante separar isso. Aí eu vou analisar os impactos da reforma tributária, não na minha empresa. Eu vou olhar o que vai acontecer com o meu fornecedor. Eu estava ainda há pouco, né, fazendo uma análise rápida aqui para um trabalho que eu faço aqui específico de reforma, né? Aí eu estava olhando o balanço da Magalu e das outras empresas. Aí você, então ela hoje paga 25, vai piorar. Não, você tem que analisar de forma completa. Por quê? Será que eu vou comprar mais barato ou mais caro isso? Eu tenho que entender como é que eu compro hoje, como é que eu vou comprar. Entender o impacto que isso vai ter para você. Tá? Então, a análise desse impacto no fornecedor, ela é muito importante, sabe por quê? Porque você pode orientar, assessorar o empresário, o seu gestor, né? Porque, imagina, um fornecedor chega para a gente, Sandrinha, e fala assim, vou ter que aumentar nosso produto aí em 10%, já em 26, perto de 27, né? 10 tá muito. Vou ter que aumentar em 5% por causa da CBS que vai entrar aí, você conhece, que pesquisou pra caramba aquele setor. Vai não. Você pode até aumentar, que é um direito seu e eu tenho direito de não comprar. Agora, não é essa desculpa não cola, porque eu estudei o teu setor. O teu setor não vai ter esse impacto de ter que aumentar preço. Cadê a conta? Eu queria ver a conta. Não é assim. É importante que você entenda o que vai acontecer do outro lado, né? Para orientar corretamente, para verificar se é possível alguma redução, se os aumentos são justificáveis, explicados, se tem fundamento, tá? E aí, a partir dessa análise, você vai projetar como vai ficar a sua estrutura de gastos, tá? E por fim, não menos importante, você vai voltar, novamente, o que eu falei do simples, né? Você vai verificar o mix de vendas, como o seu cliente, se ele for PJ, como o seu cliente trata hoje o que ele compra de você. Ele recupera ou é despesa para ele? Se ele recupera, qual o valor que ele recupera? E como ele recupera? É rápido? Demora? Só um exemplo rápido aqui de profissional. Nós, contadores. Você tem cliente no lucro presumido, não tem? O teu cliente no presumido, ou do lucro real, ele aproveita o crédito da despesa de contabilidade que ele tem com você? Ele aproveita? Ele deduz? De nada. Não deduz de nada. Se ele paga ISS, ele não deduz do ISS. Se ele paga ICMS, ele não se acredita de ICMS. Se ele paga PIS e COFINS, ele não se acredita de PIS e COFINS. Então, ele não tem crédito em nada. Você vai dar crédito para ele com a reforma. Entendeu? Então, é importante entender isso. E aí, você vai entender como vão ser suas vendas em 27, com a CBS, depois com o IBS a partir de 29, como o novo IVA dual vai ser tratado no seu cliente, e também é importante avaliar os possíveis impactos na concorrência. Não estou falando especificamente da Renner olhar o que vai acontecer com a CIA. Isso aí é óbvio que tem que acontecer. Eu estou falando, por exemplo, uma coisa que eu não gosto, não é que eu não gosto, eu acho que acaba ferindo aquela neutralidade toda falada lá atrás. Não sei se vocês lembram que nós mostramos os slides aqui. O que vai acontecer com o transporte interestadual e intermunicipal?
que vai acontecer com a viagem Rio-São Paulo? Vocês concordam comigo que o ônibus que sai da rodoviária concorre com o avião da Gol e da Latam e da Azul, que saem do Santos Dumont ali para ir a São Paulo? Claro que concorre. Claro que concorre, é lógico. Tem gente que vai de avião com qualquer preço. Tem gente que vai de ônibus com qualquer preço. Agora, tem um número de pessoas que avalia. Peraí, pô. Se for o dobro, eu vou de avião. Se for mais do que isso, eu dou meu jeito e vou de ônibus. Eu vou, eu volto. Então, quando você coloca, por exemplo, numa passagem aérea 26% e 26,5% e numa passagem de ônibus 15,9%, você está meio que direcionando para o teu consumidor, né? Vai ficar mais barato você ir de ônibus, né? Vai ficar mais barato você ir de ônibus. Quer dizer, se o ônibus é R$ 100, o avião, a passagem aérea é 200, vai ser 253 e aqui vai ser 115. Você entendeu? De 100 para 200 é o dobro. De 253 para 115 já não é o dobro, é bem mais do que o dobro. Então eu já estou interferindo na atividade econômica, na decisão de consumo. Isso é ruim. Isso não cumpre uma das métricas, dos pilares econômicos do IVA. Tá? Mas é importante também entender o que vai acontecer com aqueles setores que podem roubar é o melhor termo, né? Mas que podem tirar o seu cliente de alguma forma, né? Por um uso né? Por uma tributação melhor, mais favorecida, tá, gente? E aí eu estou me encaminhando para o final. Pô, como eu falei, dá uma agonia danada quando a gente termina, porque a gente sabe que deixou muita coisa para falar a mais aí, mas o tempo é esse. Então, é suficiente para a gente fazer um debate profícuo, interessante, trazer sempre algum ponto de atenção. Eu sei que a maioria está acompanhando com intensidade a reforma, mas sempre tem uma coisinha a mais que a gente acrescenta. Eu assisto todas as apresentações que eu posso. Tem apresentação, se eu tiver disponível, às vezes até só o áudio, às vezes não dá porque eu estou na rua, eu boto o fone no ouvido, até no supermercado, eu vou ouvindo e vou acompanhando, porque você vai extraindo alguma coisa. Sempre se aprende, sempre se avança. Quais são os principais desafios que nós temos na reforma tributária? Eu listei 5 aqui. O primeiro, você vai dizer assim, não, professor, desculpa, isso aqui não tem mais não, já foi aprovada a lei complementar. Olha que continua isso aqui. Isso aqui é o lobby. O lobby continua, não parou. Agora, só para vocês terem uma ideia, está um lobby fortíssimo lá em Brasília da bicicleta, né? Querendo que a bicicleta, a compra de bicicleta, né, seja incluída. Eu até falei que talvez tenha IPI aqui no Rio, né? Incluída na alíquota reduzida, por causa do seu uso, né? Não poluir, ter toda aquela coisa de melhorar a saúde, né? Os indicadores de saúde, então vai incentivar o uso de bicicleta Brasil afora. Então, o lobby para você ter a alíquota reduzida continua. E repito que está escrito ali, né? Todo mundo tem argumento sólido. Essa coisa que vocês ouviram muito, quem assistiu às audiências públicas no Congresso, do gerar emprego, se só gerar emprego for o jogo do bicho aqui no Rio, emprega gente pra caramba. E não tem o menor sentido pedir qualquer benefício para esse tipo de. Que nem legalizado é. Então, essa coisa de gerar emprego é complicado. Tudo gera emprego. Tudo é importante, né? Por isso que aquela trava dos 26,5 foi bastante positiva para a reforma como um todo. O comitê gestor, né? Acho que não lembro agora quem perguntou, se foi a Michelle aqui. O comitê gestor é muito importante que ele seja colocado em funcionamento e seja integrado com a Receita Federal do Brasil, e que não se deixe dinheiro empossado ali, parado, porque ele é peça fundamental do processo de reforma tributária. Como peça fundamental é o split payment, né? Que eu não falei aqui com detalhes, porque o split payment ele tem tudo para ser a cereja, já que a gente já falou de bolo aqui, né? A cereja daquele bolo, né? Tem um bolo delicioso, está muito bem feito, mas se tu botar uma cerejinha bonitinha ali, fica uma delícia. Então é isso. Se botar a cereja bem colocada, da forma correta, uma só não, mais de uma, no bolo, vai ficar um espetáculo. É isso que a reforma pode ficar se o split funcionar da forma como está sendo desenhado, estruturado e desenvolvido, tá? Tem uma equipe nesse momento trabalhando intensamente para que ele seja colocado em funcionamento já no início da reforma tributária em janeiro de 27. Preocupa o longo período de transição, são 2.192 dias, repito, de janeiro de 27 até 31 de dezembro de 32,
é um período longo, fora a pré-transição, né? Mas a transição preocupa muito a todos nós. É, a integração da reforma, vou responder a Sandrinha aqui já, Sandrinha, e a integração da reforma da tributação sobre o consumo, né, Sandra, com a reforma sobre patrimônio e renda, é fundamental que seja feito e que não se esqueça de se fazer a necessária, ampla e completa revisão do gasto público. Eu não gosto de usar o termo corte, porque corte parece que é importante tirar o gasto, acabar com o gasto. Não é isso. Eu não gosto de entrar nessa seara, porque até porque é uma discussão tão confusa, eu gosto de fugir dela. O que eu acredito e entendo é o seguinte, cara, dinheiro público, ele tem que ser, o dinheiro de qualquer coisa da tua vida tem que ser eficiente. Mas se você não gastar o teu dinheiro que você é teu, pessoal, de forma eficiente, é uma decisão sua. Você está jogando o seu esforço fora. Para você jogar esforço fora dos outros, é muito mais duro, muito mais difícil. Então, que a gente consiga ser muito eficiente na gestão do recurso público para que a sociedade enxergue de forma melhor a reforma tributária. Agora que eu li o que a Sandra escreveu aqui no chat, leiam, por favor, e certeza vocês vão rir. Eu ri aqui, a Sandra escreveu, né, sobre a bicicleta. Realmente, né, Sandra? Numa cidade que você ande com a sua bicicleta com tranquilidade, né? Realmente fazendo um passeio, vendo as árvores ou a paisagem, escutando uma música tranquila ali ou relaxando, é uma coisa. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro é o contrário, exatamente o contrário. Você está coberto de razão aí no que você colocou. Tá bom, gente? É isso. Aí, por fim, eu coloquei aqui a frase do Serra, né? Gente, por favor, esqueçam política. Até porque o Serra está até aposentado, nem político mais é. Por que eu coloquei o Serra aqui? Porque esse artigo dele está muito bom no Estadão, tá? E o Serra participou de todo o processo da Constituição para cá, de 88 para cá, né? Foi deputado, foi senador, foi ministro de Estado, foi governador do maior estado do país e prefeito da maior cidade do país, foi 2 vezes candidato a presidência da República e o Serra viu bons projetos naufragarem no caminho legislativo. Por quê? Por falta de apoio, por uma série de coisas, e também porque se buscou o ótimo. Sabe aquele negócio? Não, eu quero o perfeito. O perfeito você não vai encontrar. Não vai encontrar. Muitas coisas na vida, né? Quase tudo na vida a gente não vai encontrar o perfeito. Pega esse aí. No futebol acontece muito isso, né? Eu queria um lateral direito, não vai ter. Pega esse daí mesmo, cruza mal, mas marca direitinho. Então vamos com esse mesmo aí. Ou cruza bem, mas marca mal. Então vamos com esse mesmo, é o que tem. Pelo menos faz uma coisa bem. A outra a gente administra ali, bota a cobertura e toca o barco. Então, a frase dele, né? Que façamos o bom e o possível e não ficar buscando eternamente o ótimo e, sinceramente, vai melhorando aos poucos o processo, tá? Aqui tem os links aí para vocês, principalmente o nosso canal no YouTube lá né, o IPEC RJTV 1272 aí, com 3 minutos com pegas lá, estou com 704 edições. Olha, a edição que eu fiz uma edição hoje muito legal, tá? Vocês devem ter visto aí a confusão da gasolina, não tem nada a ver com a reforma tributária não, tá diretamente. Estão vendo essa confusão da gasolina aí? É a distribuição, não é? Eu tinha feito um 3 minutos em setembro de 2021, fazendo a composição do preço, né, da gasolina, com base nos dados da Petrobras. Custo Petrobras, distribuição e revenda, ICMS, PIS/COFINS e que mais que tinha lá? Distribuição e revenda, etanol anidro. Essa composição eu fiz de novo agora, né? E comparei 41 meses depois. O resultado é bem interessante, mas muito interessante mesmo. Dá um pulinho lá e vê essa edição de hoje que você vai ver que interessante, tá? Então é isso. Se escapou alguma coisa aqui na minha pergunta, acho que alguém tinha perguntado alguma coisa que eu não vi. O Leandro falou que tinha que sair e tal. Aqui da Raquel. Tanto gastos administrativos como operacionais. Sim, Raquel, sim, é isso que a reforma vai transformar. Não há mais essa distinção. Eu ficar analisando se o crédito é da parte administrativa, é da parte operacional. Você tem crédito. Eu posso comprar um computador para o atendente do supermercado, que está ali vendendo a mercadoria. Esse gera crédito. Mas eu posso comprar um computador para o contador, que está lá na contabilidade do supermercado.
tá? Eu posso comprar um computador para o cara que está no back-office, no apoio lá. Tudo vai gerar crédito. Pagou IBS, CBS, gera crédito. Entendeu? Então, isso é muito importante. Acaba um pouco essa confusão de ficar discutindo, né? A discussão do STJ, né? Do PIS e COFINS, né? É imprescindível para o negócio. Pô, é difícil pra caramba essa definição, né? Imprescindível, não é? Isso aí vai acabar, né? É, gente, IRPJ e CSLL, o Márcio está dizendo que não vai ser imposto dual, já que continuará o IRPJ e a CSLL. IRPJ e CSLL são tributos sobre o lucro, né? Então, não posso misturar aqui, porque aqui a tributação é sobre o consumo. Agora, até acho que alguém perguntou aqui, eu acabei pulando. O IRPJ e a CSLL, a gente vai precisar esperar um pouco do avanço da reforma, né? O projeto não chegou ao Congresso ainda, mas não estou afirmando que vai acontecer isso, tá? Mas é possível que tenha algum ajuste, porque, rapidamente, se hoje eu te vendo um negócio por 100, tem os impostos ali dentro. Se tiver 20 de imposto e eu continuar pagando 20, amanhã vou te vender por 80 mais 20. Hoje, tu paga, se tiver no presumido, né? Tu paga a porcentagem sobre 100. Tu vai pagar a porcentagem sobre 80. Não estou dizendo que vai diminuir, porque vai depender da reforma da renda. Mas vai ter uma mexida nisso aí. A gente vai precisar esperar para ver o que vai acontecer, tá? Deixa eu te falar, Júlio. Júlio está perguntando aqui sobre o artigo da trava da alíquota. Júlio, muito, muito, muito importante. Sandrinha teve que sair. Uma abração para a Sandrinha, acho que ela já saiu. Olha só. Artigo 475, parágrafo 11. O que que ele diz, ô Júlio? A alíquota será a alíquota que você vai aplicar em janeiro de 2033, que é a plena, né? Ela será definida em março de 2031. Em março de 31, Júlio, eu já vou ter, presta atenção, cara, 4 anos de apuração completa da CBS. Sacou, velho? Porra, então, cara, eu já sei o potencial de arrecadação total. Você entendeu? Então, com base nessa arrecadação da CBS, se eu estimar que precisaria chegar a 28% para arrecadar o que eu precisaria, não vai ser 28, Júlio. Vai ser 26,5. Aí você me pergunta, o que que vai acontecer, Pedro, para eu chegar ao dinheiro que precisa ter para manter o status quo? Eu vou voltar aqui no slide. Eu vou chegar aqui, ô Júlio, e vou fazer assim, ó. Olha, infelizmente, profissão regulamentada, que hoje tem redução de 30%, a redução vai cair para 20%. Não estou falando que vai ser isso, não, estou chutando, tá? A redução vai cair para 20%. Você entendeu? Em vez de tu pagar 18,55, tu vai pagar 21,2. Você entendeu? Eu posso fazer uma redução linear. Todo mundo vai ter 5 pontos percentuais a mais. Sacou? Então, em vez de tu pagar 70, vai pagar 75%. Quem tem redução de 60 vai ter redução de 55. Quem tem 50 vai ter 45. Quem tem 30 vai ter 25. Você entendeu? Pode ser que seja assim, não se sabe. Você vai ter que definir como será feita a redução. Entendeu, Júlio? O que eu quis dizer foi isso. A alíquota não será 28%. Pelo menos a alíquota de referência, tá? Uma última coisa rapidinho. Eu estou vendo uma outra pergunta do Júlio aqui também. Uma última pergunta, bem rápida. Uma reflexão, perdão, não é pergunta. Que eu não falei aqui, porque, de novo, né? A gente tem que escolher alguns pontos para trazer os que for mais relevantes. Na contabilidade, acaba despesa de imposto sobre preço. Você entendeu? Hoje você tem ICMS sobre vendas, despesa de PIS e COFINS, despesa de ISS. Acaba. Lugar de IBS e CBS é no balanço patrimonial. Entendeu? É no balanço patrimonial. IBS é recuperar, CBS é recuperar, IBS é pagar. Na DRE não entra. A DRE não será contaminada com despesa de IBS e CBS, porque a despesa não é da empresa que está comprando. A despesa é do consumidor. E é ele que tem que pagar, não tem nada a ver comigo. Tá bom, gente? É isso. Fico aqui à disposição se tiverem mais alguma pergunta. Se não, eu agradeço imensamente aí a oportunidade. Não sei se a presidente Diva está aí ainda, se
A Evelyn quer falar, quer completar, quer finalizar? O split eu botei aqui. Posso até mandar junto, não tem problema, mas a gente finaliza aqui, então, a apresentação. Tá bom, Oh, gente? Pegas, Pegas, Posso fazer queria uma pedir. pergunta? Opa, claro que sim! Tudo bom, Pegas? Oi, Diva, Alexandre, todos. Fala, Sandei. Tudo bom, Pegas? Eu queria essa questão aí da reforma tributária. Eu trabalho na área da economia criativa, né? Ai, e eu estou muito preocupada tanto com o pessoal da economia criativa quanto do terceiro setor. Como você está enxergando essas mudanças? Lá. O terceiro setor, ele, na essência, hoje, né, ele não paga. Quer dizer, ele paga COFINS, né? Sobre um pedacinho lá sobre um pedacinho que ele, se ele tiver outras receitas. Mas, a princípio, ele não vai pagar CBS e IBS, né? A não ser que ele tenha atividades que concorrem com o mercado em geral. No seu objeto social, ele não vai pagar. Não vai pagar. Em relação à economia criativa, né? Você viu ali a alíquota de 10,6 para toda a parte cultural ficou com a alíquota reduzida em 60%. Vai ter a tributação de 10,6%. E essa discussão, né, Sandra, ela é das mais difíceis, porque é julgamento pessoal, né? De vez em quando eu estou num debate, aí vem alguém, porque deu redução para. Aí vem aquela coisa, mistura tudo, aí misturam política, mistura tudo, né? Para Ivete Sangalo, pro show da Ivete, mistura. A ideia é da cultura, né? Se precisa de incentivo, se não precisa, vai ter redução. A cultura vai ter, na essência, 10,6. E o terceiro setor, em tese, eu não vi um prejuízo para ele na reforma, não, tá? No primeiro momento, estou vendo ele praticamente neutro ali em relação às mudanças, tá? Eu estou Mas, por vendo exemplo, para eles que trabalham com venda de materiais de doação, né? Aí é que a gente zero, está. zero. Não vejo problema, porque É venda de mercadoria, né? a receita que ele tem ali, embora seja uma mercadoria, né? Aí tem que ver o objeto social, né, gente? Aí tem que ver como é que está Tá. escrito, definido isso, qual é o fim, qual é aquelas vendas, o que eu faço com aquelas vendas, se aquilo ali para Ah, quem tá. que né? Se é só para realmente todo recurso ser usado, né? Então, essas amarrações todas feitas não muda nada em relação ao que está hoje. Não muda nada. E com relação aos incentivos fiscais da cultura, você acha que isso a gente vai conseguir de alguma forma? Não muda nada. Logicamente que a gente precisa aguardar, né, Sandra, a reforma da renda, se vai ter alguma mexida lá. Mas não acredito, quer dizer, a equipe econômica que está hoje elaborando, trabalhando, Ah, e o ah. Ministério da Fazenda, não vejo qualquer direcionamento para mexer, reduzir qualquer linha em relação a incentivo para a atividade cultural. Aí depois a gente não sabe porque o que pode acontecer, né? Mas não vejo qualquer mudança. Hoje não tem. A reforma não vai mexer nada nesse sentido. Tá? Nada. Essa que está aí. A Ah, da renda a gente não viu ainda. Os projetos não sabe se vai ter alguma mudança. tá bom. Obrigada. Obrigado você. Parabéns pela exposição. Obrigado, querido. Pegas, foi Presidente, muito bom, fechou. apesar de você fazer dentro do seu limite de tempo, mas é aquilo da vontade de fazer mais outras, para que possam outros aspectos serem abordados e mais alguma dúvida que tenha ficado ser esclarecida. Sempre colocamos, nas outras conversas também, essa possibilidade, e certamente, como no início você já se colocou à disposição, quando você entender que já tem algum assunto relevante, podemos marcar um outro encontro, uma Vamos outra. combinar depois para a gente fazer um exclusivo, presidente, do split payment, porque, como eu brinquei, né, que ele é a cereja, é o coração da reforma, ele realmente é muito interessante, ele é específico, diferente.
E eu até tinha trazido aquele, até tá no slide aqui depois do fim, mas não dá para explicá-lo assim em 5, 10 minutos, entendeu? Ele tem muito detalhe interessante, importante ali, a operacionalização, então mas vale a pena depois a gente fazer 1 hora só para ele, entendeu? Conversar só sobre ele. Tá ótimo. Vou pedir a Evelyn que entre em contato com você Vamos e já organizar. agende aí dentro das suas possibilidades, para que a Será um cereja do prazer. bolo seja compartilhada com todos nós, e mais aqueles que não puderam estar aqui hoje e que tenham interesse também. Claro. Eu agradeço de novo a você, agradeço a todos os que estiveram aqui conosco, amigos, colegas, bom saber que estão aqui interessados também Muito nesse legal. assunto tão relevante, embora tenha tantos anos aí pela frente para ser concluído, talvez a gente nem esteja nesse patamar, mas certamente estaremos juntos compartilhando e desejando sucesso para todos e principalmente para o nosso Brasil, para que a gente possa ter realmente uma parte tributária que compense e que seja mais fácil para a atividade que desenvolvemos e resultado aí para a sociedade como um todo. Eu te agradeço muito e, novamente, estamos à disposição de você e de todos os colegas que estão aqui que queiram algum assunto específico. A cereja do bolo deverá ser a nossa primeira, tá bom? Obrigado, Obrigada. presidente. Estamos juntos E aí, parabéns pelo trabalho à frente do sindicato aí, parabéns a todos os colegas aí, essa audiência qualificadíssima aqui. Grande abraço a cada um. obrigada. Beijo, beijo para todos. Fiquem com Deus e até a próxima.